ouçam com atenção, hoje quero apresentar aquele que venceu lá na cruz, com justiça e poder em suas mãos, venceu o príncipe do mal. Sua força rege o mundo, de tudo é Senhor. Ele é filho do glorioso Deus, seu nome é Jesus. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Seu poder jamais se abala, pois ele é o grande vencedor. Deixou sua glória para combater por nós e enfim trazer vitória que é sem fim. Mas o povo preferiu crucificar a Jesus, o seu próprio rei, pensando que seria o seu fim. Mas ao terceiro dia, triunfante ressurgiu, vencendo o inferno e a morte, pois de tudo é Senhor. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá findar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Seu poder jamais se abala, pois só ele é. Seu poder jamais se abala, pois só ele é. Seu poder jamais se abala, pois ele é o grande Olá, meus irmãos da Igreja Batista Central de Campinas e também amigos que nos acompanham neste culto de oração. Eu quero, neste momento, ler a palavra de Deus com você, texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versículos de 16 a 26. Esse texto é conhecido como a passagem que Jesus conversa com um jovem muito rico. E eu quero pensar com você sobre o tema: quando a nossa bondade acaba nos afastando de Deus. A nossa bondade nos afasta de Deus, porque nós vamos ver nesse texto algumas coisas muito interessantes. Eu quero ler o texto com você nesse momento. Diz o texto que: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele então lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
não darás falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como a você mesmo. Então aquele jovem disse para Jesus: tudo isso já tenho observado. O que me falta ainda? Então Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, distribua o dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ouvindo isso, os discípulos ficaram então admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Esse texto ele está narrado nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E de forma especial lá em Marcos, capítulo 10, o texto diz que um certo homem correu ao encontro de Jesus e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz então: por que você me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquele jovem: você não me considera como Deus, obviamente você não acha que eu sou Deus, você me chama de mestre, de rabi, mas você me chama de bom. Então, qual é o seu parâmetro para me reconhecer como bom? Provavelmente porque aquele jovem se achasse bom. Há um comentarista que diz assim: de todas as pessoas que buscaram a Cristo, e foram várias, nos evangelhos, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, diz a Bíblia em Marcos 10, 21, mas, mesmo assim, desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. A despeito de ter procurado a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios desta vida do que a salvação da sua alma. A Bíblia diz lá em Mateus 6, versos 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque você irá odiar a um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, ninguém pode servir a 2 senhores, ninguém pode ser servo, se dedicar a 2 senhores, porque é impossível, porque o senhorio implica em fidelidade, em compromisso. Então, por isso o texto diz: onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que é precioso, valioso para você, ali também estará a sua dedicação, o seu tempo, o seu esforço, o seu coração ou a sua veneração, a sua adoração. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aquele jovem, ele tinha muitas qualidades, humanamente falando. Ele era um homem jovem, saudável, rico, com muitas propriedades, mas ele tinha um vazio muito grande no seu coração. Porque o dinheiro não satisfaz, a riqueza não satisfaz, os bens não nos satisfazem, posições, status, privilégios, tudo isso não satisfaz o ser humano. Por isso ele vai até Jesus clamando: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? E o texto diz que ele guardava os mandamentos, ele observava os mandamentos da lei. E esse era exatamente o problema dele. Ele achava que por ser um homem comportado, um homem honesto, um homem com princípios, isso era suficiente. Muitas vezes a nossa religião, ou a nossa religiosidade, o nosso bom comportamento, acaba nos afastando de Deus. A gente acha que a gente consegue agradar a Deus por obras, por aquilo que nós fazemos. E Jesus o convida a segui-lo.
O discipulado é o convite de Jesus para seguir. Aquele jovem julgava ser portador de excelentes predicados morais, ele se olhava no espelho da lei e dava uma nota máxima para si. Considerava-se um jovem íntegro, não era um homem desonesto, imoral, vivia de forma honrada dentro dos padrões mais rígidos morais da lei. Possuía uma excelente conduta exterior, era um modelo para o seu tempo, um jovem que a maioria das mães gostaria de ter como genro, um jovem que emoldurava um sonho da maioria dos pais e também, certamente, um exemplo para muitas pessoas, que seria admirado em muitas de nossas igrejas hoje, não é verdade? Como na parábola do filho pródigo, que nós podemos dizer que é a parábola dos 2 filhos perdidos, ele estava perdido e estava procurando algo para preencher o seu coração. Dinheiro, reputação, liderança não preenche o vazio da nossa alma, não satisfaz o anseio do nosso coração. Como disse alguém, ser rico não basta, ser honesto não basta, ser religioso não basta, pois a nossa alma tem sede de Deus. Como diz o Salmo 42, versículo 1. Jesus diz para a mulher samaritana, que estava também buscando saciar na sua sede desesperadamente, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A pergunta para você nesta noite, nesse momento, é: você tem essa satisfação que somente Cristo pode dar? Ou você está buscando na religiosidade, nas riquezas, nas posições, nos status, como esse jovem rico? O texto diz que ele estava cheio de si, ele estava enganando a si mesmo, ele estava buscando satisfazer o seu coração em muitas coisas, O convite de Jesus para aquele jovem foi: olha, você se diz muito bom, muito religioso, e Jesus observa ali alguns mandamentos da segunda tábua da lei, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra seu pai e a sua mãe, e mostra para aquele jovem quão longe ele estava de Deus, quão cobiçoso ele era, porque o último mandamento, não cobiçarás, ele é algo assim subjetivo, e somente Deus conhece o nosso coração e pode nos julgar nesse mandamento. Por isso, Jesus diz para ele: olha, você precisa se desfazer dessas riquezas que estão lhe afastando de Deus, lhe escravizando. Você precisa amar o seu próximo como a si mesmo, distribuir os seus bens para os pobres, depois você volta e me siga. O jovem rico não tinha a consciência de quão pecador ele era, ele pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Porém, a Bíblia diz que todos nós somos como o imundo, espiritualmente falando. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos do nosso Deus. O jovem rico pensou que guardava a lei, mas estava quebrando os 2 principais mandamentos da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus mostra que ele era um idólatra. Difícil, né? Como que nós imaginamos que idolatria é apenas quando nós nos prostramos diante de uma imagem, nós adoramos, veneramos, oferecemos sacrifícios àquela imagem. E a Bíblia diz que não. Se você coloca algo, qualquer coisa acima de Deus, aquilo se torna idolatria. O seu Deus era o dinheiro e o dinheiro estava escravizando aquele jovem. O texto é muito claro, ele diz que aquele jovem, ao ouvir a palavra de Jesus, ele saiu triste, pesaroso, contrariado, porque era dono de muitas propriedades. O texto é meio irônico, porque Jesus está ali como o verdadeiro jovem rico, né? Jesus é o rei da glória, o rei do universo, aquele que criou todas as coisas, e ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós pudéssemos ser salvos da nossa miséria, da nossa escravidão do pecado. E aquele jovem, que era, entre aspas, rico, estava preso a uma vida miserável de alguns bens.
Por isso Jesus cita para aquele jovem apenas os mandamentos da segunda tábua da lei, mostrando-lhe que ele não amava a Deus acima de todas as coisas e que ele não amava o próximo como a si mesmo. O desafio de Jesus para ele foi: vai, vende tudo o que tens, distribua para os pobres e você terá um tesouro no céu. Então depois você vem e segue-me. Esse é o imperativo de Jesus. Siga-me. O novo nascimento, conversão, regeneração, era isso que iria realmente transformar o coração daquele jovem. Ele queria a vida eterna, mas não renunciava aos seus ídolos. Como disse o autor John MacArthur, ele não se pode ir a Cristo pedindo por salvação tão somente com base em carências psicológicas, ansiedade, falta de paz, sensação de desespero e falta de alegria, ou o desejo de ser feliz. A salvação é para aqueles que odeiam o seu pecado e desejam dar as costas para as coisas desta vida. É para pessoas que compreenderam e que têm vivido em rebelião e rebeldia contra um Deus santo. A salvação é para essas pessoas que já compreenderam que estão em rebelião contra o Deus que é todo santo. É para aqueles que querem dar meia volta e voltar-se para Deus e viver para a glória de Deus. Nesse momento, Jesus mostra para aquele jovem rico como ele estava perdido e como ele precisava de salvação e que somente o próprio Cristo poderia salvá-lo e o convida para segui-lo. Venha, siga-me e você terá um tesouro no céu. Aos olhos de um observador desatento, ele passaria no teste, mas Jesus identificou a cobiça do seu coração. E é exatamente esse o mandamento subjetivo da lei, como eu já disse, né? Só Deus consegue diagnosticar os nossos ídolos, os anseios do nosso coração. Só Deus consegue ver exatamente o que nós amamos em primeiro lugar. Jesus viu o coração daquele homem, viu o seu amor ao dinheiro, e a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que muitas pessoas se perderam nessa busca descontrolada e desenfreada. Jesus fala sobre a impossibilidade de salvação para aquele jovem que confiava nas suas riquezas. Jesus faz uma comparação. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, ou seja, uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar ou que busca a sua satisfação nas riquezas, nos bens ou qualquer outra coisa desta vida, do que passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam assustados e fazem uma pergunta para Jesus. Sendo assim, quem pode ser salvo? E essa é exatamente a pergunta, quem pode ser salvo? Se nós somos idólatras, avarentos e somos egoístas e somos extremamente pecadores, Deus é santo, quem pode ser salvo? E essa é exatamente a resposta do texto. Isto é impossível. A salvação é um milagre operado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ser salvo por si mesmo, pelo seu desempenho, pela sua performance, pelas suas boas obras. Somente Deus pode transformar o coração do pecador, mostrando a sua necessidade de arrependimento, de salvação, e trazendo para ele conversão, regeneração e uma nova vida. A conversão de um pecador é algo sobrenatural, somente o Espírito Santo pode fazer. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, ninguém pode regenerar a si mesmo, somente Deus pode fazer isso. Transformar alguém que ama o dinheiro a amar a Deus acima de todas as coisas. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um homem extremamente rico, mas quando ele encontra com Jesus, o tesouro principal da sua vida, ele diz para Jesus, olha, a partir de hoje eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres e naqueles que eu roubei, aquelas pessoas que eu roubei, que eu fui desleal, eu vou retribuir, devolver para elas 4 vezes mais. Então Jesus diz, olha, hoje houve salvação nessa casa, lá em Lucas 19, verso 9 e 10, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pergunta para você e para mim nesse momento é, o que você ama mais neste mundo? O que está em primeiro lugar na sua vida? É Deus ou são bens, coisas, pessoas,
coisas passageiras, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O jovem rico perdeu a maior oportunidade da sua vida, desprezou o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Que você possa pensar e refletir nessa passagem e que você possa convidar Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não fez. Deus abençoe a sua vida. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Se na cruz, se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio e enfim vou descansar. Salvo além do rio. Neste momento nós vamos orar pela nossa igreja. Eu convido você a se unir a mim neste momento e colocar-nos diante do Senhor em oração, clamando pela nossa igreja, pela liderança, pelas nossas famílias da nossa igreja, crianças, jovens, adultos, idosos, pelas pessoas que estão desempregadas, por aqueles que estão enfermos, e agradecermos a Deus também, porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a essas provações, a esse deserto, a essa pandemia. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por este momento. Obrigado por este culto de oração, obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pelos irmãos que o Senhor tem cuidado, Senhor, obrigado pelas famílias que o Senhor tem sustentado, obrigado por aqueles que têm conseguido emprego, aqueles, Pai, que o Senhor está abrindo portas de trabalho, aqueles que nessas últimas semanas e meses foram empregados, conseguiram uma oportunidade de emprego. Suplicamos por aqueles que ainda estão buscando esta oportunidade. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, pessoas que estão enlutadas, famílias que estão passando por perdas, por sofrimento. Pedimos que o Senhor, Pai, nos
livre, nos guarde, ó Pai, em meio a esta enfermidade, a essa pandemia. De forma especial, te agradecemos por aqueles que receberam alta, que estão em suas casas, que já se recuperaram e foram curados e restabelecidos. Suplicamos, ó Pai, pela vida da nossa igreja, por toda a nossa liderança, pastores, suas esposas, suas famílias, pelos nossos líderes de pequenos grupos, diáconos, pelas crianças, ó Pai, da nossa igreja que estão ansiando também a oportunidade de virem para a igreja, de terem as suas classes, o culto infantil. Te agradecemos, ó Pai, pelos idosos da nossa igreja, por aqueles que já foram vacinados, a maioria deles. Obrigado porque o Senhor está cuidando daqueles que moram sozinhos também, que passam, Pai, por momentos de tristeza, de solidão. Obrigado porque o Senhor está cuidando da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor está fortalecendo as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado porque o Senhor tem libertado lares, famílias, pessoas têm se voltado para Ti, Pai, nesse tempo difícil. Muitas pessoas estão retornando para a igreja, estão se reconciliando com o Senhor. Muitas pessoas estão conhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, estão se convertendo. Pai, pedimos que o Senhor abençoe a nossa classe de batismo, de novos membros, aqueles que estão se preparando para dar o seu testemunho, para serem aceitos como membros da nossa igreja, aqueles que em breve serão batizados. Que o Senhor continue cuidando e guardando a vida de cada um de nós, Pai. Pedimos pelos casais da nossa igreja, de forma especial, pelos casamentos, pelos lares da nossa igreja, por aqueles casais que estão, Pai, precisando da Tua graça, da Tua orientação, de sabedoria para conviver no lar, aqueles que estão trabalhando em casa, aqueles que estão, Pai, atarefados, aqueles que estão, Pai, suplicando por sabedoria para cuidar dos filhos, do trabalho e estão com excesso, ó Pai, de responsabilidades. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Abençoe a nossa igreja também nesse tempo de campanha de missões mundiais. Suplicamos pela vida de cada missionário da nossa igreja. Pedimos também pelas autoridades do nosso país, de forma especial pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo governo, ó Pai, estadual, municipal e também federal, pelos que trabalham na área da saúde, Pai, são muitos que estão nessa linha de frente, que o Senhor possa proteger cada um deles também. E que, acima de tudo, nós possamos continuar firmes na graça e no Teu conhecimento, Pai, levando a Tua palavra, anunciando o Evangelho de Cristo, que salva, que transforma e que liberta. É o que nós suplicamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um culto de oração. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de continuar nos acompanhando no canal da Igreja Batista Central de Campinas, no YouTube e nas redes sociais. Deus abençoe ricamente a sua vida.